Boa noite a todos. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre as ressurreições e hoje iremos estudar a ressurreição que vai ter lugar a quando da vinda do Senhor Jesus aos ares arrebatar a sua igreja, a parousia. E é muito importante nós falarmos acerca deste assunto porque diz respeito diretamente ao povo de Deus de hoje, à Igreja Corpo de Cristo. Ela destina-se exclusivamente à Igreja Corpo de Cristo. Por isso não pode ser confundida ou não deve ser confundida com a primeira ressurreição profetizada e que vai acontecer, como lemos em Apocalipse capítulo 20, naquele intervalo entre o fim da grande tribulação e o princípio do milénio, e o início do milénio. E essa é uma ressurreição diferente desta. Esta está destinada exclusivamente aos membros, aos crentes que pertencem à Igreja Corpo de Cristo. Mas para nós nos contextualizarmos acerca deste tão importante assunto, nós vamos ler primeiro aos Tessalonicenses capítulo 4 e do versículo 13 ao versículo 18 nós iremos ver mais alguns pormenores importantíssimos acerca deste próximo grande acontecimento que terá lugar no mundo. Entretanto, podem acontecer muitas coisas importantes. O curso da história pode mudar, das nações, das pessoas. Mas nada irá mudar tanto o mundo como o arrebatamento. Este será o próximo grande acontecimento que terá lugar quando? Não sabemos. Pode inclusivamente ser hoje. Pode ser daqui a algum tempo. O apóstolo Paulo, ele já no seu tempo, na sua geração, ele esperava e vivia nesta expectativa da vinda do Senhor aos ares buscar a sua igreja. Porque na passagem que nós vamos ler, ele a certa altura diz: nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. Ele tinha essa expectativa e convém que nós também tenhamos. Porque a palavra de Deus diz que quem tem esta bem-aventurada esperança purifica-se a si mesmo. Isto é, se nós vivermos na expectativa da vinda do Senhor, dia após dia, se isso ocupar as nossas mentes, os nossos corações, as nossas almas, isso vai exercer uma influência benéfica no nosso testemunho, no nosso relacionamento com Deus e com os outros. Este assunto é tão importante, o arrebatamento, que, nomeadamente, o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo na segunda carta, ele diz que os que amarem a sua vinda, a parousia, arrebatamento, ou raptos, no latim, o Senhor tem uma coroa para esses, a coroa da justiça, a qual o Senhor, justo juiz, dará naquele dia, não somente a mim, diz Paulo, mas a todos aqueles que amarem a sua vinda. Mas vamos à passagem. Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. E nós lemos assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, declaramos isto: nós os vivos, os que ficarmos até à vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Arrebatamento. Nós não vamos falar acerca deste assunto de uma forma muito exaustiva. Vamos apenas salientar alguns pontos nesta passagem e vamos acrescentar mais uma ou duas passagens bíblicas que também podem enriquecer e clarificar o conteúdo deste tão magno assunto. Em primeiro lugar, esta passagem que está relacionada com o arrebatamento, com a vinda do Senhor Jesus, ela combate a doutrina do sono da alma. Há quem pense que o crente morre e não somente o seu corpo, como também a sua alma ficam a dormir até que Jesus venha e então todos serão ressuscitados, os crentes serão ressuscitados. Ora, esta passagem diz-nos que na sua companhia, versículo 14, quando o Senhor vier aos ares, se crermos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Aqueles que pertencem à Igreja Corpo de Cristo e, entretanto, morreram,
antes da vinda de Cristo? Eles dormem. Dormem o quê? O que é que dorme? É o corpo. Porque o Senhor, quando vier, irá trazê-los. Se o Senhor os vai trazer e vai, então é porque antes eles já foram para a presença de Deus. E isso está de acordo com 1 aos Tessalonicenses capítulo 3, versículo 13. Na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de Deus nosso Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Então, o Senhor Jesus virá com todos os seus santos, com aqueles que, entretanto, partiram para a eternidade, ausentes do corpo, presentes com o Senhor. A sua alma e o seu espírito estão em Deus, e quando Jesus vier arrebatar parte da sua igreja, isto é, aqueles que estiverem vivos, eles virão com o Senhor, os seus corpos irão ressuscitar nessa altura. E a seguir haverá a transformação daqueles que estiverem vivos, que não vão passar pela morte física. Os seus corpos serão transformados e terão um corpo glorioso, semelhante ao do Senhor Jesus ressuscitado. Vai-se completar aí, na verdadeira essência do termo, vai-se completar a nossa salvação. Então, mas nós já não estamos salvos? Aqueles que estão na presença de Deus já não estão salvos? Ainda não estão salvos? A salvação deles não é completa? Por um lado sim, por outro lado não. Porquê? Porque estão perfeitos em Cristo. Feitos agradáveis a Deus em Cristo. Mas o seu corpo continua perdido no pó da terra, nas profundezas das águas do mar. Mas quando Jesus vier, nós lemos que primeiramente os que morreram em Cristo, aqueles que morreram e que pertenciam à Igreja, corpo de Cristo, eles irão ressuscitar. E o seu corpo ressuscitado vai se juntar, ou melhor, a alma e o espírito que virão com o Senhor Jesus vai se juntar ao corpo ressuscitado. E então, verdadeiramente, espírito, alma e corpo serão conservados irrepreensíveis na presença de Deus por toda a eternidade. A nossa salvação vai se completar com a ressurreição do corpo. Quanto à alma e ao espírito, salvos, eternamente salvos, perfeitamente salvos, definitivamente salvos, sem dúvida. Mas é um pormenor que convém nós atentarmos. Outra coisa que vai acontecer, esta passagem diz-nos que nem todas as pessoas vão experimentar a morte. Quando Jesus vier, os crentes que estiverem vivos nessa altura não vão passar pela morte física. Porquê? Porque nós lemos que nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, com aqueles que ressuscitaram, entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. Se estiverem vivos, por isso simplesmente vão desaparecer da terra, num abrir e fechar de olhos. E o seu corpo ressuscitado, melhor, o seu corpo transformado, melhor direi, o seu corpo transformado, vai ao encontro do Senhor aos ares. O seu corpo, com um corpo glorioso, transformado a quando? Da vinda do Senhor Jesus. Todos nós iremos passar por essa experiência, aqueles que estiverem vivos. Os que morreram em Cristo ressuscitarão. O corpo, que espécie de corpo? Nós já fizemos referência, será um corpo glorioso, um corpo semelhante. Esta versão diz igual ao corpo do Senhor Jesus ressuscitado. E Paulo, quando escreve aos Coríntios, capítulo 15, ele fala acerca disto, e no versículo 42 ele diz: pois assim também é a ressurreição dos mortos, daqueles que morreram em Cristo, que pertencem à Igreja. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se o corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Será um corpo assim. Onde é que se vai dar esse encontro? Nós lemos. É nos ares. Qual a finalidade? A finalidade maior é que, dando-se esse encontro, nós estaremos para sempre com o Senhor. E lemos isso no versículo 17, na parte final. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Corpo glorificado, alma e espírito irrepreensíveis. O nosso ser trino na presença de um Deus todo-poderoso. Do Deus que enviou o seu Filho, o Senhor Jesus, para nos salvar. Esse Jesus que esteve na Terra há cerca de 2000 anos será o mesmo Senhor que descerá aos ares
buscar a sua amada, buscar a sua igreja. E Paulo enfatiza isso, é o nosso último pensamento. Porquanto o Senhor mesmo, o mesmo Senhor, dada a sua palavra de ordem, é o mesmo Senhor. Aquele que por nós morreu, aquele que por nós ressuscitou, aquele que está agora à mão direita do Pai, aquele que intercede por nós, esse mesmo, não outro. Ele virá, o mesmo Jesus, e nós vê-lo-emos. E os nossos olhos o verão e não outros. E nós iremos reconhecê-lo. Nós iremos olhar para as suas mãos com as marcas dos cravos, os seus pés furados, e nós iremos ver que aquele que por nós morreu está vivo e com saudades de nós. E por isso, quando o último membro da igreja for batizado no corpo de Cristo, que é a sua igreja, quando a última pessoa se converter, e pode ser hoje, sem necessidade de haver qualquer sinal especial, seria tema para outro assunto. Claro que o palco vai-se montando e surge um sinal aqui e um sinal ali, mas para o arrebatamento, se é que podemos falar assim, a única coisa que é preciso acontecer é a igreja estar completa, com todos os seus membros, o corpo de Cristo ter todos os seus membros. E quando isso acontecer, que pode ser hoje, repito, o Senhor virá aos ares, o mesmo Senhor, arrebatar a sua igreja. E os que morreram em Cristo ressuscitarão. Os que estiverem vivos, corpo glorioso, transformado, ao encontro do Senhor aos ares. Portanto, o apóstolo Paulo acaba estes pensamentos dizendo: consolai-vos, pois, uns aos outros, com estas palavras. E quando nós pensamos acerca deste assunto e falamos acerca dele, há uma consolação particular e especial no nosso coração. É o cumprimento da palavra. Que o Senhor nos abençoe.